E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo agora trazendo todas as últimas notícias do nosso querido tricolor que jogou e venceu ontem na Copa Libertadores da América e também sobre a notícia que saiu nas últimas horas aí, o tricolor que foi atrás do 9, um substituto pro Caleri. E eu quero que você comente aí, você acha que o São Paulo realmente deve trazer um novo camisa 9 ou aproveitar o Rian Francisco? Deixe aí a sua opinião. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Também tem vídeo aqui todos os dias. Bora ver o vídeo, no final eu volto, a gente vai falar muito do jogo de ontem e sobre a camisa 9 do nosso tricolor. Créditos eleitorais, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Nossa, no Instagram, porque eu tô com muita saudade de te dar um abraço. Fala, Alex e Garrafa, opinião sobre o jogo. Uma vitória importantíssima do São Paulo. Foi a vitória da eficácia, porque o Libertad teve oportunidades também de fazer gols, de poder até ganhar o jogo. Mas é aquilo, o time faz os gols, cria chance e marca. Soma os 3 pontos que levam o São Paulo à liderança do seu grupo e encaminha bem aí a sua situação para passar adiante na Libertadores da América. Esse Lucas Ferreira é um cara muito bom, um moleque que tem futuro e tem personalidade, já assumiu a titularidade. E a gente não ouviu ontem, por exemplo, falar, puxa vida, que falta fez o Lucas Moura, que falta fez o Oscar. Claro que eles serão titulares, mas o São Paulo está descobrindo na necessidade alternativas. E só mais um detalhezinho, lamentamos demais a lesão gravíssima do Caleri, só volta no ano que vem. Puxa. Porém, o André Silva já estava merecendo ser titular no lugar do Caleri, que vinha jogando pelo nome. E agora o André Silva tem marcado muito mais gols do que o Caleri e é o titular com mérito, inclusive, não só para tapar o buraco do Caleri, mas ele já vinha merecendo a posição no lugar do Caleri. E o André Silva acabou entrando na equipe muito em função dessa contusão do Caleri, e isso estava incomodando um pouco alguns torcedores entendendo que ele estava pedindo passagem, o Zubeldia insistindo com o centroavante. O Lucas Ferreira me causou estranheza, Alex, quando eu vejo a escalação do São Paulo ontem, o garoto não começou entre os titulares. Sim. E depois acabou entrando na partida e fez o gol do desafogo do São Paulo. A história do jogo poderia ser outra, como você bem destacou. Eu nunca vi jogador tão marrento, né? Pra bater pênalti? Pra bater pênalti como, pera aí, que história tem? Qual o tamanho do currículo para querer bater um pênalti desse, né? E o São Paulo acabou se segurando e foi lá e fez o 2-0. A história do jogo poderia ser outra. O São Paulo está com a classificação muito bem encaminhada porque tem o Tadjeres depois jogando em casa, para que o São Paulo possa, o Zubeldia, melhor dizendo, possa ter tranquilidade de sequência de trabalho. Ele estava muito ameaçado no clássico contra o Santos. Quando vence o clássico e vai para a liderança da Copa Libertadores da América dentro do grupo D, aí é a tranquilidade que o Zubeldia precisava. Não dá para ser assim. Mas é assim, lamentavelmente. Não é correto, Michele, mas isso a gera banda muita toca, ansiedade mas numa a banda pessoa. toca dessa Mas isso forma. não é bom. Não é bom. Imagina assim, a gente aqui, a cada semana, É isso. numa berlinda com a corda no pescoço, minha gente. Assim que eles vivem. Sabe, o técnico tá lá, ganhou, ufa, respirou. Aí se perde, sabe, isso tudo não faz sentido isso daí. Temos que mudar isso. Bom, é um técnico que trabalha muito bem na escassez. O Zubeldia tem trabalhado bem na escassez. A partir do momento que ele foi perdendo titular por titular, partida a partida, ele foi encontrando soluções e o time foi melhorando. Então, o jogo de ontem não dá para dissociar do jogo de domingo. Até porque foi com o mesmo elenco, né, contra o Santos. A diferença ontem é que ele coloca o terceiro zagueiro, como a gente tinha colocado na prévia, era o time fora de casa, e depois no intervalo ele coloca o Lucas Ferreira, simulando o time do jogo com o Santos, sem nenhum retorno, sem os 5 titulares do time base, né? E acho que o São Paulo talvez não tenha feito uma partida brilhante ontem, mas ele controlou o jogo como controla fora de casa. É por isso que o São Paulo tem bons resultados. Controla contra o Libertad. O Libertad é fraco? Talvez. Controla contra o Talheres? É fraco? Talvez. Controla com o Botafogo está fraco? Talvez. Controla contra o Galo está fraco? Talvez. Mas o São Paulo controlou todas essas partidas esse ano. E acho que agora, com as 2 vitórias, ele fica numa situação para desenvolver o trabalho dele diferente. E nós estamos vendo ali, passou rapidinho, ele
vibrando com o Marcos Antônio. O que as pessoas também não enxergavam, além das questões táticas de melhora do trabalho do Zubeldia, de utilização dos garotos da base, é a conexão que ele tem com as pessoas. Sobretudo com os jogadores, que é o que interessa. Todo gol do São Paulo é vibração com o técnico. Pode ser do mais velho ao mais novo. Isso tem um peso gigante. Você não substitui um treinador que tem esse tipo de relação e esse tipo de resultado. É impossível isso. Fora as relações com funcionários, direção e tal. Evidentemente, para o ano que o São Paulo traçou, ele é um técnico ideal e é uma pessoa ideal. Ele entende o momento do clube mais do que muito São Paulino, né? E ele defende arduamente o time dele. Acho que ontem, na análise só do jogo, ele até substituiu bem, que era o clamor de todos os críticos, né? A tal da leitura de jogo. E eu ficava falando, a leitura de jogo envolve também a escalação inicial, porque toda escalação inicial o São Paulo controla o jogo, né? Então envolve também. Agora, se é só substituição, ele substituiu bem ontem também, no intervalo e depois no segundo tempo, né? Com as entradas do Luciano, do Bobadilha, do Enzo e tal. Então ele está aproveitando praticamente todos os jogadores que ele tem, resgatando alguns que estavam completamente desacreditados, colocando alguns moleques para jogar, em meio a uma temporada em que o São Paulo é um dos clubes que menos investiu. Então, como questionar um trabalho que no Campeonato Brasileiro não tem derrota, na Libertadores não tem derrota desde o ano passado, e que no Paulista foi eliminado de uma forma polêmica com um rival num pênalti discutível. Então, e que no ano passado alcançou os objetivos mínimos traçados. Não tem discussão. Tem que ter apoio, eu acho. E ele completa um ano de trabalho. Não tem troféu ainda, mas vamos pensar. Esse time do São Paulo tem condição e investiu para ter troféu? Pode até acontecer, mas não é o provável nessa temporada. Quem tem mais condição de ganhar a Libertadores? São Paulo ou Flamengo e Palmeiras? Quem tem condição de ganhar o Brasileiro? São Paulo ou Flamengo e Palmeiras? Estou comparando com os dois que mais têm jogadores, porque estão invictos no Brasileiro. O Flamengo já perdeu uma na Libertadores. Então, acho que o São Paulo joga quase sempre, o São Paulo do Zubeldia, no seu limite. Isso é uma virtude, né? Embora não seja um time requintado, um time que tenha... mas é um time que, além de tudo, mudou, acho que umas 3 ou 4 vezes a forma de jogar desde que começou o ano. Ontem a gente trazia o time que começou a jogar o Campeonato Paulista contra o Corinthians, contra o Quarteto, e o time que está jogando a Libertadores aí contra o Libertad. É completamente diferente, são pessoas diferentes, esquemas diferentes, jogadores diferentes. E o São Paulo mantém um padrão mínimo. Eu acho que isso talvez tenha ficado mais escancarado quando você ganha fora de casa do Libertad, assume a liderança da Libertadores e no Brasileiro ganha um respiro também com a vitória sobre o Santos. Então, acho que o São Paulo que não me espanta, talvez tenha espantado algumas pessoas que achavam que o trabalho tinha acabado, tinha chegado no teto, que o técnico era fraco e tudo mais. Um Pardal, qual é a nossa... Até hoje eu fico pensando, quem foi o primeiro técnico a ganhar a alcunha do professor Pardal, que, para quem não sabe, era um personagem, né? De um desenho, né? Não, história em quadrinhos. História em quadrinhos da Disney. Que era um inventor, mas só inventava coisa maluca. Cientista que só inventava coisa... O Carpegiani no São Paulo já tinha, que era um técnico que mexia todo o jogo. O cara que inventou isso é muito bom mesmo, hein? Exatamente. E pega em qualquer Pardal técnico. Teve a pachorra de inventar uma pipoqueira que vinha na cabeça do cara. Dele mesmo. E aí vinha a pipoca, saía pronta para ele Isso, comer. Eu quero uma dessa. Exatamente. Do professor Dentre Pardal. outras coisas. Agora, o Vessa, o papo vindo agora, um dos papos vindo sobre o São Paulo é com relação ao elenco. Tudo bem, São Paulo tem 7 jogadores e tal. Não era tão ruim assim, tá vendo? Com essa turma aí, tá conseguindo ganhar, os caras da base estão correspondendo e tal. Essa é uma outra discussão. Afinal, o elenco é ruim ou o elenco também não era tão ruim? O elenco ele é curto, mas você na pergunta você já consegue responder. E se esses moleques não estivessem dando retorno? Sim.
Então, se o Ferreirão não existisse, se o Alves não tivesse personalidade para conseguir jogar, se você não tem os garotos para colaborar, aí sim eu acho que todo mundo teria a noção um pouco mais exata de quanto é curto o elenco do São Paulo. Eu não estou nem falando, não compare com os outros, não precisa comparar. Olha o próprio do São Paulo, tira toda a molecada que está conseguindo de alguma maneira se virar, alguns deles virando titular e tudo mais, vai se perceber que o elenco é curto. Eu queria destacar um ponto, o Arnaldo fala aí do ambiente com jogadores e tal, como ele consegue ter um comando hoje do CT, e tem uma situação que representa muito isso. Luciano. Vocês estão percebendo que o Luciano não está nem jogando quase? Sim. Ontem entrou... O cara com a personalidade dele. Ele é chato por natureza, assim, o jeito dele de se impor o tempo inteiro, ou na fala, ou no campo, enfim. Ele não é um cara que passa discretamente, nunca foi e nunca vai ser. Ele não vem entrando quase, ele não vem quase jogando e não tem barulho. Para você chegar nesse estágio de clube, para que um cara como ele, com a personalidade dele, que muitas vezes até exagera, e ele não tá arrumando uma confusão... precisa ter comando. Você precisa ter comando. Até porque os outros jogadores, os parceiros do Luciano, poderiam já estar bravinho também, e o Luciano arrastando 2 ou 3 junto com ele, e o Luciano não tá conseguindo nada. Vai lá, quietinho, fica no banco, entra quando é chamado e tudo mais. Então, acho que o Luciano, essa situação do Luciano, que não é normal, porque não estamos falando com o Oscar e com o Lucas, e com o Caleri. Luciano, você não tá tendo espaço, porque os homens estão tudo aí, hein? Tá tudo bem fisicamente. Que era a discussão inicial do quarteto. Vai caber o Luciano? Cabe o Luciano? Não, mas aí o Luciano fala, cara, é o Oscar, é o Lucas, é o Caleri. Eu acho que eu até... Sem esses caras e ele não tá jogando, é porque o treinador que tem que ter um comando muito forte ali no dia a dia, cara. Senão estaria tendo uma confusão enorme no entorno. O Luciano é reserva de um menino. Cara. Então, cara. Sim. Só para ter um detalhe a mais disso que os dois estão falando, o Zubeldia sempre teve uma relação muito boa com o Luciano. É com ele que ele comemorava. Se você reparar a comemoração do gol do Caleri contra o Botafogo, que leva o jogo para os pênaltis, ele e o Luciano ajoelhados. E isso não é de graça, né? Exato. O treinador já vai logo no cara que pode desandar. Exato. Entendeu? O Abel foi num churrasco só na vida no Palmeiras, foi no Dudu. Entendeu? Então, exato. Não é à toa. Isso. E aí, assim, teve o jogo. Quando começa a barulheira maior sobre o trabalho do Zubeldia esse ano, foi depois daquele jogo com o Sport, primeira jogada do Brasileiro. O Luciano sai, dá um chilique, tira as faixas, dá bica de todo mundo. O jogo seguinte era Talheres na Argentina. O Zubeldia chega, Lucianão, é o seguinte, mas você tá fora, fica no banco na estreia da Libertadores e desde então joga uma, fica 2 fora. Joga uma e fica 2 fora. Ontem entrou, até ajudou, mas era uma das premissas, né? Luciano, o Zubeldia é refém do Luciano. Acho que essa já foi. Segunda, Zubeldia não gosta da base, não vai botar nunca moleque para jogar. O Matheus Alves dá entrevista depois do jogo com o Santos. Ganhou a posição do Ferreira. Exato. E a terceira é essa tal da leitura de jogo, que ontem talvez ele tenha dado também uma apagada aí, né? Só não jogaram antes porque não foram fazer a pré-temporada nos Estados Unidos. Essa é a explicação também. Eu não vou falar mais sobre isso. A burrice, minha gente, é uma escolha. Então, a partir de hoje, eu não falo mais a respeito da Zubeldia. O clube deu a prioridade na Copinha também, né? Para ser justo, lembra? O clube, sim. Isso. O clube exigiu que os jogadores não viajassem. E fosse disputar a Copinha. O Palmeiras fez o contrário. Tirou 5 da Copinha e pôs para fazer pré-temporada. Né? 3 deles vão estar no banco hoje. 4. O Alan, o Benedetti, o Luigi e o Thales. Eles foram tirados da Copinha. Entendeu? E o Figueiredo não está porque machucou, infelizmente, de novo o joelho. Então, escolha. Você pode escolher. Você fez a sua escolha, para mim está tudo bem. Serve também para jornalistas e influenciadores. Sobre o jogo de ontem, Tira, se você me permite, acho que era jogo para o Enzo, não para o Wendel. Não acho que o Wendel está bem. Não acho que o Wendel está agregando. Ele não está entrando bem, seja do início, seja no final. Uma coisa é você proteger o jogador, dar sequência para ele. Ok, dá para entender. Mas, por exemplo, ele pode dar sequência no jogo da Copa do Brasil, mas nesse aí é jogo para o Enzo. O cara é forte, feito uma touro, fala a mesma língua do árbitro. Esse tipo de jogo tem que pôr o cara para jogar. O São Paulo quase colocou o resultado em risco por causa de um lance besta, especificamente... Alguns, né?
que ele cometeu. Não só o pênalti, o Wendel foi muito mal mesmo. Especificamente em cima dele, eu não quero ser oportunista nem acusar o jogador, mas o lance foi coincidentemente em cima dele, mas durante o jogo você percebe que ele destoa, ele não está bem, não está jogando bem. Então acho que o Zubeldia também tem que entender que nesse momento não é a hora de usar o Wendel. Ele pode estar arriscando um pouco, falar, beleza, deixa ele jogar um pouco, ganhar ritmo, vai passar despercebido se o São Paulo ganhar, né? Tudo bem, pode ter passado despercebido, porque o São Paulo voltou com 2-0 e 3 pontos. Tá aí, tá claro. Mas a mim me chama a atenção o fato de como ele não está bem. Significa que ele é péssimo? Não significa. Mas ele não está bem. Tendo o Enzo, não tem por que colocar o cara. Ainda acho que tem um pouquinho de adaptação, talvez. Não, pode ser, um mês pode de ser. Brasil, um mês e pouco de Pode volta. ser, acho que tem a ver. Mas é uma questão mas a que constatação que eu faço é que era o cara que mais... porque se falou muito disso. Wendel. Briga não, com o Porto, ponto de deposita, não deposita. Contratou o Enzo, você vem o tal de Enzo aí também, que vai ser o reserva. E não é isso, exatamente. né? O Enzo hoje, para mim, é mais jogador, está em melhor fase que o Wendel. Outra coisa, o jogo teve facetas de que o São Paulo ganhou, mas poderia ter perdido. Isso preocupa um pouco, principalmente quando o São Paulo tem o controle do jogo e não ofende o adversário. É preciso que esse time seja mais agressivo ofensivamente. Beleza, depois que sai o primeiro gol... Santos, né? Depois que sai, exatamente, mas dá para entender porque é um jogo fora de casa, de Libertadores, você não está no seu ambiente. Mas também longe de ter pressão, porque esse estádio aí é uma delícia, parece que você está no shopping. Então, o segundo tempo, veja, quando o São Paulo fez um gol, o jogo se abre para o São Paulo. O São Paulo desperdiça alguns contra-ataques e quase toma o gol de empate. Posto isso, a vitória é gigante, porque é fora de casa e é na Libertadores. Ganhou de um time que tinha 100% de aproveitamento no grupo que ele está inserido. O São Paulo está neste grupo. O São Paulo não está no grupo do Manchester City, do United, do Bayern. Está neste grupo da Libertadores. É dentro deste grupo que ele tem que ter performance boa. Não adianta a gente comparar com... se tivesse o Bulo-Bulo, se tivesse o Barcelona de Guayaquil, não tem. O grupo dele é esse. E neste grupo, ele deu uma escorregada em casa e ganhou 2 jogos. Ponto final. Não tem outra análise a ser feita. Sabe? Perspectiva é de um time competitivo sempre. Simples. É difícil de entender isso? Não é muito difícil. Competitivo sempre. Este é o trabalho dos jogadores, do Zubeldia. E sobre a base, gente, eu ouvi de uma pessoa próxima de um jogador da base do São Paulo, que está sendo alçado agora, e essa pessoa me disse o seguinte, cara, você precisa ver o respeito e o carinho que o treinador do São Paulo e a comissão técnica dele, porque a maioria das vezes não é o Zubeldia que fala com o jogador, com o staff, com a mãe, com o pai. Fala, torcedor São Paulino, já comenta aí o que você achou da partida de ontem e, principalmente, você acha que o São Paulo deveria ir atrás do novo camisa 9? Nas últimas horas saiu a informação que o Júlio Casares confirmou que vai fazer um tour pela Europa para trazer um novo camisa 9, um substituto para o Caleri. Eu sinceramente, eu não entendo, porque o Caleri ele não vinha fazendo gols e eu não sou de criticar o Caleri, eu acho que ele era muito importante para o estilo de jogo que o São Paulo estava atuando, para o estilo de jogo que o São Paulo atua com ele dentro de campo, ele é muito importante, mas ele não vinha entregando gols. Agora o André Silva entra e quando não faz gol ele dá assistência, que é muito importante. Quando você não faz gol e você dá assistência, você está participando do jogo de alguma maneira, né? E a gente tem o Rian Francisco, que por algum motivo desconhecido não é aproveitado. O São Paulo, as informações, o São Paulo está indo em busca do Vinícius e o Brenner, os 2 principais alvos do São Paulo. Agora, será que vale mesmo a pena? Porque esses caras vêm com salários altos. Não é novidade para ninguém que esses caras ganham altos salários. O Brenner talvez não, porque como ele joga na Itália, o salário dele não deve ser lá essas coisas. Mas para o futebol brasileiro, deve receber aí uns 800 pau por mês, 900 pau por mês. É uma grana. E o Brenner, ele tem praticamente as mesmas características de André e de Rian Francisco. Acho que se o São Paulo fosse atrás de um centroavante, teria que ser alguém das características do Caleri.
um centroavantão que nem tem tanto assim no mercado, um cara mais alto, mais forte, mais pesado, aquele cara que fica lá dentro da área, infernizando a vida dos zagueiros. Então, será? Será que vale a pena? Por quê? Pensa comigo, o São Paulo, ele claramente tá... nos últimos jogos, ele não vinha tendo resultados e nem desempenho. Agora, nas últimas 2 partidas do São Paulo, até mesmo no jogo contra o Botafogo, a gente pode colocar o jogo contra o Botafogo também. O São Paulo, ele demonstrou relances de um time interessante. Isso me agrada. Um time mais rápido, um time mais móvel, um time com um ataque que envolve o adversário, um time com contra-ataque. Os 2 gols contra o Libertad, o São Paulo venceu no contra-ataque. O São Paulo, que há algum tempo era um time que sofria contra-ataque, hoje o São Paulo é um time que oferece o contra-ataque. Ataca com o contra-ataque. Isso é interessante. São Paulo é um time, principalmente, eu não gosto quando ele dobra lateral, seja Enzo e Wendel, ou Ferrarese e Cedric. Eu não gosto, porque se ele dobra pelo lado esquerdo, isso significa que o Lucas Ferreira tá do outro lado e toda a criação do São Paulo fica por conta do Lucas Ferreira. Se ele dobra pelo lado direito, isso significa que o Ferreirinha vai ser o responsável por toda a fumaça do São Paulo. Eu acho que o São Paulo ficaria mais interessante com o Lucas Ferreira de um lado, Ferreirinha do outro e o Matheus Alves por dentro. Por quê? Um time rápido, um time imóvel. O André Silva não é um centroavantão, ele é um cara que se movimenta, que cai, que vem fazer a tabela. Ele não é muito bom no pivô. Fazer o que o Caleri faz, brigar com os zagueiros aqui com os braços abertos. Essa não é a dele. Mas aquela bola que vem pra ele, ele dá 2 passos pra frente, domina e dá o tapa, ou dá o tapa de primeira, ele tem facilidade pra isso. É diferente, por mais que pareça igual, é diferente. Ele é mais rápido, ele dá 2, 3 passos pra frente e devolve a bola de primeira. E assim, o André Silva, ele é mais técnico que o Caleri. Tem um melhor domínio de bola. Tudo bem que ontem ele perdeu um gol inacreditável, aquele gol que ele me perdeu. Mas o cara tá na fase. A grande questão é o Rian Francisco. Eu não entendo por que o Rian Francisco não joga. Por que ele não tem nem minutos? Sabe? 10 minutos. 15 minutos. 20 minutos. Ele não tem minutos. Ao que tudo indica, o São Paulo deve entrar com o Rian Francisco contra o Ceará. Por quê? O André Silva vem de vários jogos seguidos, desde a lesão do Caleri, atuando todo o tempo. E na próxima semana tem Copa do Brasil. E o São Paulo pretende jogar com força máxima na Copa do Brasil para fazer o resultado, para na volta não se preocupar, poder mesclar o time. Então, provavelmente no jogo da Copa do Brasil teremos a volta do Lucas, que significa que o Lucas voltando, você vai jogar com o André Silva, vai jogar com a força máxima. Para lá na volta você poder mexer mais no time de São Paulo. Então, ao que tudo indica, o Zubeldia deve colocar o Rian Francisco contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Seria uma atitude, no mínimo, coerente, né? Porque o André Silva vem jogando. Era engraçado, né? O Zubeldia falava que não gostava de mexer muito no centroavante, mas o Caleri jogava alguns jogos e descansava, jogava alguns jogos e descansava. Tá chegando a hora do André Silva descansar. Sabe o que eu tenho medo, sinceramente? Ele colocar o Luciano de 9 e deixar o Rian Francisco no banco. E aqui não é nada contra o Luciano. Eu acho que ele até rende melhor de falso 9 do que por dentro, de meia. De meia, o Luciano é uma piada. Uma piada. A posição dele ou é segundo atacante ou é de falso 9. Ali na função do André Silva se movimentando, enchendo o saco, vindo para receber, fazendo... Ali é a dele. Não sei como vai ser a atuação dele atuando de costas pro gol.
Mas eu acho que ali ele consegue se virar dentro da área. Dentro da área o Luciano é perigoso. O Luciano não é um jogador horrendo. O Luciano teve bons momentos, mas também eu não acho o Luciano craque, um gênio da bola, um ídolo, não. É um bom jogador que se identificou com a torcida, mas que tem limitações e não joga de meia. Ele é um atacante ou um segundo atacante, beleza? Beleza. E se o Zubeldia tirar o André Silva e me colocar o Luciano de titular e deixar o Rian Francisco no banco de reserva? Eu não duvido disso. Eu não duvido disso. É a hora perfeita, a oportunidade perfeita para você colocar o Ian Francisco para jogar. Dá um descanso pro André Silva. Depois São Paulo tem sequência de novo. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Zubeldia. Muita gente falando que você não gosta de usar a base. Chegou a hora de usar. E, sinceramente, eu tô começando a achar esse novo São Paulo bem interessante, com coisas novas. Quem é meu inscrito sabe, eu sempre imaginei o São Paulo mais rápido, mais envolvente, com futebol mais vistoso, não ser aquele time que só briga, que só corre, que só marca, que só dá chutão. Ser um time legal, com saída de bola, triangulação, com jogada individual, papapá. Esse São Paulo tá começando a aparecer. Vamos ver o que o Zubeldia faz nos próximos capítulos. Deixa a sua opinião, seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.